Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. O Santa Cruz jogou hoje com o Remo e venceu por 2-0, lá em Belém do Pará. Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti falando desse jogo e os gols da partida. Pessoal, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva e não deixe de acionar o sininho para você receber novos vídeos. E também lá no grupo do Facebook. Vamos ao vídeo. Professor Marcelo, boa noite. Parabéns pela vitória hoje. Vamos às perguntas, enviadas pelo pessoal da imprensa pernambucana. Léo Silva, programa Santa Meu Eterno Amor. Professor, aos 43 minutos do primeiro tempo, o senhor perdeu o Bileu e em seu lugar coloca Jeremias. Desce Lourenço para a lateral e adianta Jeremias. Não perde o poder de marcação e ganha mais ofensividade no lado direito. Foi essa a intenção? Na verdade foi uma improvisação de momento, mas era uma alternativa que a gente já tinha na cabeça, porque entre os jogadores que puderam ser convocados, a opção que a gente tinha, caso da perda do Bileu, ou por qualquer motivo que fosse, era utilizar o Lourenço ali, porque já sabemos que o Lourenço já tinha atuado como lateral em alguns jogos no Avaí, e conhece a função também, apesar de não ter treinado aqui no Santa Cruz, ainda nessa posição, mas era a improvisação de momento que nós poderíamos fazer. A ideia de colocar o Jeremias é porque sabíamos que o Jeremias tinha uma condição de ajudar ali o Lourenço, no momento sem a bola, e a gente ficaria com os dois para poder funcionar bem a chegada na frente ainda. Foi uma alternativa pela saída do Bileu, mas foi dentro, mesmo com a improvisação, foi dentro de algo que a gente já sabia ser possível fazer. Tássio Michel, da Rádio Transamérica. Professor, parabéns pela vitória. A organização tática foi a principal virtude do Santa no jogo de hoje? Eu acho que a gente pecou nesse sentido em alguns momentos. A gente teve alguma dificuldade no encaixe da marcação no adversário. Por isso ficamos menos com a bola, principalmente até o momento da expulsão do jogador deles. A partir dali a gente teve uma facilidade um pouco maior para ter a posse de bola, mas no primeiro tempo tivemos dificuldade no posicionamento, na marcação, nas dobras de marcação principalmente, e até na própria posse de bola. O adversário teve melhores momentos do que a gente, então eu acho que hoje o grande fator foi a superação, foi a vontade dos jogadores. Foi um dia, uma noite, um jogo que a gente não rendeu o melhor do nosso jogo em si, de uma maneira geral, mas vencemos pela garra, pela vontade e a superação que esses jogadores tiveram nos momentos mais difíceis do jogo. Felipe Farias, do Jornal do Comércio. Martelotti, você foi goleiro e enxerga mais completo como um dos melhores goleiros do Nordeste, não só pela partida de hoje, mas pela temporada que faz no Santa? Com certeza. É um goleiro que, quando necessário a sua participação, e hoje ele participou muito mais do que eu gostaria. Esse é um dos indicativos que a gente teve problema com relação à marcação, quantidade de defesas difíceis que o Michael fez, mas para nossa sorte ele está do nosso lado, está muito bem preparado, passa por um grande momento, tem mantido um nível de atuação alto e com certeza pode ser considerado sim um dos grandes goleiros do Nordeste. Alexandre Ricardo, da Coralnet. O Santa Cruz quebrou um tabu de 30 anos sem vencer o Remo fora de casa, mais um tabu no campeonato. Precisa conseguir a melhor campanha da história da Série C na primeira fase. Como é a sensação de estar novamente fazendo história pelo clube? Eu já falei isso várias vezes. Eu me sinto muito bem no Santa Cruz, me sinto muito bem num clube que eu já passei tantas vezes e as coisas sempre deram certo, A gente sabe o motivo das coisas darem certo, é porque realmente a gente trabalha para isso. E eu sempre gosto de agradecer, principalmente o grupo de jogadores,
pelo entendimento do que a gente pede, pela compreensão do quanto é importante para o torcedor do Santa Cruz essa campanha de acesso. E isso tem sido colocado em campo, por isso os números são tão positivos, por isso a sequência de 7 vitórias, a quebra de alguns recordes, de alguns tabus. Eu acho que tudo isso é importante, mas o mais importante é a gente ter a consciência, o pé no chão, de que tem muita coisa ainda pela frente e esses objetivos que nós estamos alcançando nesse momento são pequenos perto do objetivo maior, que é colocar de volta o Santa Cruz na Série B. O senhor falou em 7 vitórias, Iranildo da Rádio Clube fala justamente isso, 7 vitórias consecutivas, primeiro lugar do grupo garantido. Qual a sua avaliação dessa trajetória? É uma trajetória muito positiva, né? Até porque a gente tem sido exigido, né? Aconteceu no jogo de hoje, aconteceu no jogo de sábado passado, nos 2 jogos seguidos a gente estava jogando contra o vice-líder do grupo, contra os adversários que estavam mais próximos, e a gente teve vitórias importantes, né? Jogos diferentes um do outro, mas com um grau de exigência muito grande, e a gente passou por essas dificuldades, passou por esses desafios contra times fortes que provavelmente vão estar na próxima fase. É muito provável que um dos dois serão nosso adversário, né, no quadrangular. Então eu acho importante a gente avaliar bem esse momento e entender que ele faz parte de um contexto geral do que a gente quer, que é um objetivo que está mais à frente. João Vitor da Rádio Jornal. E Marcelo, o que mais te agradou nessa equipe que teve à disposição com tantos desfalques? Foram 2 jogos que mais lhe agradou nessas 2 partidas? Foram jogos diferentes, como eu falei. O jogo de sábado passado, lá na nossa casa, a gente controlou bem o jogo, teve menos dificuldades, a gente até vê pela participação do Michael, né, que hoje foi muito maior. Hoje a gente teve mais dificuldades, a nossa atuação no geral, a parte coletiva não foi tão boa quanto a semana passada, mas o que me agradou mais hoje foi a superação, realmente. A gente tinha mais desfalques ainda do que a semana passada, ainda perdemos jogadores durante o jogo, mas independente disso, é o que eu falo, os jogadores que entram têm dado o máximo, né, mesmo não tendo o mesmo entrosamento, né, a gente perde um pouco na questão coletiva, mas vontade é 100% e foi isso que fez a diferença hoje, a nossa disposição de, mesmo sofrendo em alguns momentos, brigar até o final, lutar até o final, e nas oportunidades que o adversário nos deu, a gente aproveitou, mostrou a nossa qualidade. Então tem muitos aspectos positivos, foram 2 jogos diferentes, mas eu fico satisfeito principalmente por ter vencido os nossos 2 adversários diretos.